dia. Sejam bem-vindos a mais um jejum e oração. Estava aqui a montar o meu setup, vamos ver. Temos o lago, não é? Um rio a correr à minha frente. À direita temos um vale espetacular. Estamos aqui no meu sítio de meditação, no meu sítio de conexão, no meu sítio de desabafo. Este sítio que eu quero agradecer a Deus, à Mãe Natureza e ao Charlie por eu estar aqui, fisicamente, neste sítio. Como eu vos disse, eu vou tentar sempre que posso, de manhã, em jejum, antes ou depois das minhas meditações, consoante o que me vier à mente, porque me costuma-me vir, aliás, eu penso bastante, estou sempre a pensar. Sim, está frio, estou agasalhado. Costumo pensar bastante, de manhã nos meus afés, nas caminhadas, ou às vezes nem tanto, quando assim não é necessário. De manhã em casa, tenho uma rotina que na maior parte do tempo eu cumpro, por vezes não na totalidade, porque há dias e dias, não nos podemos forçar, nós não somos robôs, podemos ter disciplina, mas a intenção é mais importante, muito mais importante que a frequência, ainda que a consistência, ok? É da consistência que se criam os monjos, não é? Por falar em monjos, a reflexão de hoje, em jejum, quando eu estava a sair de casa e eu estava a preparar as coisas para vir até aqui, porque eu já trouxe algo mais, trouxe o tripé, trouxe o setup para pôr o meu telefone aí, para ver se funciona com o telefone. Talvez eu crie um setup melhor com uma máquina, mas isso depois logo vemos. A sair de casa, eu já estava a imaginar, porque eu chego aqui e agradeço à mãe. A mãe, aqui neste exato sítio, é uma árvore específica, linda, bela, que se destaca das outras e que fala comigo. O Pai, Deus, Criador, os irmãos, que é tudo o que está à nossa volta. Talvez as pessoas, e claro que não devemos fazer reflexão sobre as pessoas que não entendem o que estamos a fazer. E na nossa comunidade, ou na nossa sociedade, quando as pessoas se aproximam mais e mais do seu divino, no seu percurso, gente que te conhece ou que te conhecia, muitas dessas pessoas, tu tiveres fielmente, lealmente, a seguir esse teu percurso de elevação espiritual e mental, uma grande parte das pessoas não respeita isso. Não numa forma de desrespeito direto, mas de uma forma de não se realizam que isto é muito importante. Que nós somos seres de luz dentro do corpo. Nós não somos um corpo que tem luz. É diferente. E quem me conhece, quem sabe do meu upbringing, não é? Como é que eu cresci, as pessoas que me conhecem de perto sabem quem eu sou. Um pouco. Um pouco. Falta um pouco mais de credo, falta um pouco mais de acreditar à minha volta daquilo que é o meu potencial. Mas não os censuro, porque eu sou uma pessoa muito complexa, no sentido de que
não me misturo, não me diluo facilmente com a maioria. Dás-me 5 minutos e darás conta que eu sou, que eu tenho a minha particularidade. Não sou melhor nem sou pior, mas tenho a minha particularidade. Então eu saí de casa, estava a fazer a reflexão, porque eu já estava a visualizar, não é? Visualização é muito importante. Eu já estava a visualizar, não é? Chegar aqui e tal, fazer a minha cena, estava a pensar em montar, como é que isto vai sair, o som do rio, se calhar não vai deixar que as pessoas vão ouvir como deve ser. Talvez eu depois, em pós-edição, possa fazer alguma coisa para suprimir o barulho do background. Enfim. E tive uma reflexão, veio-me a ideia, Deus. Eu tenho tido isto num backdoor qualquer do meu cérebro, uma pergunta incessante, ela não para. De X em X tempo ela vem para abalar a minha fé e o meu credo. Que é: nós acreditamos que existe Deus. Eu acredito que existe uma entidade suprema. Porque quando eu olho para a natureza, eu não acredito que isto seja obra do acaso. Mas, de novo, estamos a falar de acreditar, de crenças. Porque ninguém tem a certeza de nada. E nesse mesmo raciocínio, eu faço sempre uma grande pergunta a mim mesmo. Sendo descendente de africanos, descendente de filhos de Noé, eu sou africano, porque eu sou produto da colonização, assim como o nome África o é. Mas descendente dos filhos de Noé, nós lemos que orávamos para vários deuses, não é? E aliás, a África de hoje tem diferentes tribos, diferentes crenças. Até aí tudo bem. E para mim é fácil, para mim é compreensível que existam várias entidades a quem as pessoas, a quem os povos, as tribos, não é? Os grupos, as sociedades oram. Porque até em estudos de certos animais, a ciência prova que certos animais também contemplam os céus, também contemplam a natureza. E a natureza, ela é presente. A natureza é. Ok? A natureza não é uma coisa, não é algo. A natureza é. Então vamos à conversa de Deus. Deus não é alguém. Deus não é uma coisa. Deus não tem sexo. Deus não tem gênero. Deus não é uma entidade. Deus é. E eu muitas das vezes fico a questionar de onde vem essa crença que Deus é. Rapidamente todos dizem, não, mas Deus existe. Temos os ateus que dizem que Deus não existe. E toda esta conversa dava debates para vários, vários episódios. Mas nós não podemos nunca pôr de parte as crenças de ninguém em relação a existir Deus ou não existir Deus. Porque se Deus é tudo, Deus também é aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Também são parte deste grande ciclo. Também são extensão da experiência da própria entidade que quer experienciar esta realidade através da crença de alguém que não acredita que Deus existe. E se Deus existe, como diz a Bíblia e vários livros sagrados, nós devemos orar só a Deus.
Eu não estou a falar de religião, pessoal. Eu estou a falar de escrituras sagradas. Não só das Bíblias, não só da Bíblia, não só do Corão, não só do Torá. Outros textos e outros livros. Qual é a palavra certa? Agora faltou uma palavra. Mas outros livros sagrados, exato, também falam deste Deus, dessa única manifestação que criou isto tudo. Eu creio que estou agora, o meu cérebro está a querer criar referências. A Bíblia começa e no início. No início não é no princípio. Nós podemos iniciar muita coisa. Por exemplo, tu na tua vida já existes e a partir do momento inicias. Mas no princípio é no início de tudo. Então, será que o Deus que nós oramos, é Deus de tudo? Ou Deus desta criação? Desta realidade? Desta perspectiva? E dentro dessa perspectiva, será que esse Deus criou tudo? Ou existem outras entidades que co-produziram, não é? Co-criaram esta nossa realidade? Nós estamos em tempos muito particulares, em tempos que devemos realmente refletir e profundamente tomar o tempo, tomar a iniciativa, com a calma, a paciência, profunda introspecção, construir e desconstruir conceitos e definições, constantemente. Porque imaginem, eu, tu, nós, vós, eles. Eu oro para a mãe, mas a Bíblia diz para orar sempre para um só Deus. E que todos aqueles que idolatram outros santos, outras entidades, esse culto a outras divindades, não terão lugar na hora do juízo final ao pé de Deus. E isso levanta-me boas questões. Por exemplo, a lei da atração. Dizem para pedires ao universo. Mas se tu pedes ao universo, tu crias do universo uma entidade. Então isso também está contra os mandamentos de Deus. E alguém diria, mas Raiz, quem escreveu os mandamentos de Deus foi o homem. E eu diria, ok, pode ser, pode não ser, eu não sei. Já houve a altura que eu concordava contigo, mas hoje não. Já houve alturas que a conversa do racismo para mim era uma cena de guerra, hoje não. Porque eu acredito na lição individual, na aprendizagem individual, na transformação individual, que afeta o coletivo. E depois também acredito na transformação do coletivo, na lição do coletivo. Então não me perguntem hoje o que é que eu acho sobre o racismo, na perspectiva de sentarmos e refletirmos para além do básico, para além dos conceitos sociais. Porque toda a gente é rápida a aceitar e assumir que existe Deus, que existe uma criação maior. Até as pessoas que no seu dia a dia nem seguem, que é uma maior parte de nós, não vou dizer que eu sigo, mas vou tendo presente algumas lições, não é? Alguns princípios. Mas eu não acredito, a maior parte de nós não segue. Mas na hora H, a gente pede por Deus. Na hora H, o nosso subconsciente está
programado para acreditar que existe esta entidade. Mas, por exemplo, há uns tempos tive uma revelação. E o que eu vivi me deu um nome. Alguém a quem eu oro hoje. Mas será estas experiências, aquilo que se chama de fallen angels, a tentarem nos desviar de que nos focarmos em Deus? Eu pessoalmente tenho adquirido muito conhecimento sobre muita coisa. Será que estas experiências espirituais que nós temos, em que de repente Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparição e etc, e dá-se esses nomes, será que isso é a entidade máxima a se manifestar? Ou serão estas experiências outras entidades debaixo da hierarquia dessa entidade única que criou tudo? Assim como, por exemplo, a figura do homem branco, de olhos azuis e cabelo loiro, que ainda está cravado no subconsciente de nós todos. Será que essa imagem, por já ter sido posta no nosso subconsciente, se seguirmos as leis dos livros sagrados, se seguirmos a Bíblia, pelo facto disso nos ter sido programado, pelo facto dos pais terem pecado, porque a Bíblia fala disso, as maldições geracionais, se o teu pai e a tua mãe fizeram algo, mesmo que tu não tenhas tido a possibilidade de dizer se aceitas ou não, a partir do momento que eles te indoctrinam isso, que te programam isso, tu fazes parte da maldição. Pessoal, eu não sou religioso. Porquê? Porque eu vejo o que os homens fazem com a religião. Mas, de novo, será que o que os homens fazem com a religião faz que os homens não acreditem na religião? Porque o princípio da religião, bem lá atrás, era exatamente aquilo que Deus queria que nós seguíssemos. E por eu estar a negar a religião, também estar a negar o conceito, porque o homem corrompeu, também estarei a negar Deus e os seus princípios. Também estarei-me a afastar, ok, do reino de Deus. Será que quando eu uso palavras de culto a outras entidades criadas por nós, também estou-me a afastar do reino de Deus? Também estou-me a retirar da bênção? Porque eu vejo para o mundo e eu digo, Deus está onde? Eu não duvido de Deus. Eu não duvido e eu acredito que Deus existe. Mas esta minha crença é baseada em quê? Eu reflito bastante sobre isso. Bastante sobre isso. E depois o ser humano cria conceitos para explicar as suas crenças. Ou seja, esta deusa e este Deus representam a ABC daquela pessoa que viu esse Deus ou que experienciou, não é? Que recebeu esse guia espiritual ou esse mestre que veio nessa figura, que depois é promovida e depois essa figura diz vai e promove-me pelo mundo e etc. E a gente vem e cria toda uma história, todo um universo em torno disso e oramos. E dizemos, não, mas é a extensão de Deus, porque na nossa compreensão nós todos somos extensão de Deus. Mas seremos? Serão todas as almas que estão cá obra de Deus? Serão todos os espíritos encarnados vindo do reino de Deus? Existirá só um Deus para tudo? Ou o Deus a quem nós oramos e rezamos é o Deus que nos protege nesta dimensão, nesta realidade, neste mundo?
diz-se que 99% do espaço à volta de um átomo é vazio. Ou dentro de um átomo é vazio, uma cena assim qualquer. 99% é ar. Estavam a fazer como é que se diz? Uma comparação que do átomo, da distância do átomo para os seus neutrões e prótons, cenas assim, era quase a distância de um ser humano para o teto da maior catedral que tu puseres imaginar. Em perspectiva. Então, de verdade, tudo é vazio. 90%, 99% de um átomo é vazio. Que depois não é vazio nenhum. Então, a quem oramos? Estaremos a nos aproximar de um reino de Deus, porque todas as pessoas acreditam que vão ser salvas. Pessoal, estamos programados, estamos wired. Mesmo que tu não assumas conscientemente. Por exemplo, eu deixei de orar há uns anos atrás, como me ensinaram na catequese, porque a dada altura eu me esquecia da oração. E eu comecei a dar asas, dar mais ouvidos à minha espiritualidade e comecei a perceber que na vida as coisas que não são para ser não são, então não forces. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, todos estes textos eu comecei a analisá-los de forma crítica. Estarei eu afastado do reino de Deus por causa disso? Eu faço essas grandes questões, amigo. Depois que cheguei a um entendimento, não sei se é verdade ou se é mentira, que Deus somos todos nós, criei as minhas próprias orações. Mas será que por ter feito isso me afastei do reino de Deus, da proteção de Deus? Digo isso porque vemos a terra e perguntamos, onde está Deus? Estará Ele nas nossas vidas? Ou a indicação, ou o livre-arbítrio é real? E sendo o livre-arbítrio real, nós não temos livre-arbítrio na definição humana, porque, ainda assim, devemos obedecer às leis e regras da mãe natureza. Então, a quem estamos a orar? E nós, principalmente, nós, os filhos de Nu, nós, os africanos, descendentes dos filhos de Nu, porque nós já não somos os filhos de Nu. A quem estaremos a orar? Seguimos diferentes ideais espirituais, orientais, asiáticos, árabes. Entende o que eu estou a dizer? Usamos palavras, dizemos, não, isto era a palavra dos nossos ancestrais. Quem eram os nossos ancestrais? Toda a gente tem os mesmos ancestrais. Porque vai de volta à pergunta. Todas as almas que estão cá são obra de Deus, todos os espíritos que estão cá vieram do reino de Deus. E existe só um Deus que criou tudo para além deste planeta e as outras vidas fora que nós não conhecemos, ou o nosso Deus é só deste mundo? Será Ele uma entidade etérica ou será Ele um ser físico, um ser palpável que tem maior utilização, por exemplo, do seu ADN e consegue viver numa outra dimensão, consegue existir numa outra dimensão? Será um ele, um ela? Será algo, uma coisa, um ser? O que é Deus? Onde está Ele? Estarei eu a aproximar-me cada vez mais da bênção do Pai? Será Ele um pai? Será Ele uma mãe? Quem é Deus? Então a reflexão que eu deixo hoje é essa. Estaremos a orar para quem? Tantos nomes, tantos santos, tantos anjos, tantas entidades espirituais a quem nos dirigimos. Tantas imagens que a gente coloca aqui e ali e que tem em mente. Tatuagens.
tudo isto pertence a Deus ou está completamente fora do reino, dos princípios, dos códigos e das regras de Deus. Haverá um Deus para este mundo e um Deus para cada mundo. Debaixo, em cima deles existirá um Deus só. Para quem oro quando estou a pedir? Será o universo uma entidade? Eu acredito que sim. A natureza é uma entidade? Acredito sim. Então, se seguirmos os livros sagrados, cada vez que tu pedes a uma entidade que não Deus, por mais que ela seja representativa, tu estás a afastar do reino. Porque só Ele te poderá conceder. Porque só Ele criou isto. Assim como numa empresa, podes falar com o teu gerente. O teu gerente diz, eu vou falar com... Falas com o chefe fala com o gerente diz, vou falar com o patrão. Estaremos a falar com o patrão? Porque eu tendo uma conversa direta com o patrão e o patrão cair em graça, não é? Ou eu cair em graça do patrão, o patrão pode mudar a minha vida da noite para o dia. Mas estando eu a falar com o gerente, ele ainda tem que falar com os seus superiores. A quem estaremos nós a orar? Fica a reflexão de hoje para mais um jejum e oração. Colhe quem planta, portanto, cultiva.